E o mais querido Brasil aplicou um chapéuzaço no Vasco da Gama em contratação para 2024. A gente vai falar sobre isso. Situação envolvendo Nicolás de la Cruz. River Plate admite saída de Nicolás de la Cruz em meio à procura insistente do mais querido Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre nome que neste momento Marcos Braz espera. O ok do técnico Tite para contratar e reforçar o nosso Mengão queridão em 2024. Situação envolvendo Gabigol. Milton Neves falou sobre a situação de Gabigol no Corinthians em 2024. A gente vai trazer todos os detalhes para você e vou falar sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro. Isso porque o Mauro César Pereira detonou o staff de Everton Ribeiro. Nesse momento, as negociações com o Flamengo, posso dizer assim, não são das melhores. Tem tudo para Everton Ribeiro deixar o Flamengo e Mauro César Pereira não mediu as palavras e detonou o staff do atleta. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre as palavras dele. Mauro César Pereira, meus amigos, não poupou palavras em relação ao staff de Everton Ribeiro sobre as negociações com o mais querido do Brasil. Situação de Everton Ribeiro neste momento, né? Até tem uma conversa do Flamengo. O Flamengo já chegou a conversar com o Everton Ribeiro, com o staff de jogador, mas nesse momento nada está acertado. Já existe até uma possibilidade de o Everton Ribeiro não continuar no Flamengo em 2024. E com toda essa situação acontecendo, mais por parte do staff do jogador, que vem fazendo jogo duro, vem querendo aí realmente comandar essas negociações, é o que ele quer e ponto final. O Flamengo ofereceu 1 ano, ele não quer 2 anos, inclusive já até teria aí indicado ao Flamengo com cláusula, metas, tudo e muito mais, para o Everton Ribeiro ter contrato renovado automaticamente. E sobre essa situação, o jornalista Mauro César Pereira detonou o staff de Everton Ribeiro e falou o seguinte: foi oferecido 1 ano de contrato ao Everton Ribeiro e ele quer mais. Tinha gente dizendo que o staff do jogador está chateado. Chateado com o quê, meu camarada? O cara tem quase 35 anos, vai até quase 36 anos e não tá bom? Disse aí Mauro César Pereira, que ainda continuou falando o seguinte: ele quer contrato até 50 anos, o staff de Everton Ribeiro, que se eu sou dirigente, vem cá staff, se tá zangado, retira a proposta. Vai o staff, o Everton Ribeiro e todos pro IN. Para com isso, finalizou, né, o jornalista Mauro César Pereira, realmente sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro no Flamengo. E para você, torcedor rubro-negro, realmente, situação, o Flamengo tem que dar um basta, colocar assim, ó, é 1 ano que a gente tem para oferecer a vocês, tá? Se não aceitar, pronto, fim de papo. Lembrando, né, que o Flamengo não pode ficar refém de jogador nenhum. Essa é a minha opinião. O Flamengo não pode ficar refém de jogador nenhum. Tem clubes interessados em Everton Ribeiro, Henrique? Sim, tem clubes interessados em Everton Ribeiro, sim, tá? Tem clubes aí como Corinthians, né, Grêmio, São Paulo, são clubes interessados em Everton Ribeiro nesse momento. Só que o Flamengo não vai ficar refém de jogador nenhum. Essa é a minha opinião. Então fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre Gabriel Barbosa, Milton Neves falou sobre a possibilidade de Gabigol defender as cores do Corinthians em 2024. A gente sabe que nos últimos dias, né, se fala muito sobre a situação envolvendo Gabigol no Corinthians, Yuri Alberto no Flamengo, tem aí Fausto Vera, negociação que pode acontecer, o jogador está aí realmente, não vem tendo um bom relacionamento com o Tite, e também depois daquela situação com o Marcos Braz, tudo e muito mais. E o jornalista Milton Neves, ele falou o seguinte, olha só: Gabigol é mala, birrento e antipático, ou seja, a cara do meu querido e amado Corinthians, disse Milton Neves, e completou ainda falando o seguinte: Gabigol, que só tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. É o sonho do Corinthians para a temporada que vem.
Ainda de acordo com Neto, o Timão tentaria a venda de Yuri Alberto para bancar a contratação do ídolo flamenguista. Milton Neves também aprovando aí a ida de Gabigol para o clube paulista, meus amigos. O que você acha sobre a situação aí? Será que Gabigol vai rumar para o Corinthians? Será que isso pode acontecer, Henrique? Eu não duvido nada. Eu, sinceramente, não duvido nada, tá? O mercado da bola tá aí. Essa semana vai ser uma semana decisiva. Essa semana que, principalmente aí, o Flamengo vai começar a abordar pra cima dos clubes. O Flamengo tem situação encaminhada com Léo Ortiz, com Dela Cruz. O Flamengo agora tem outro nome que já visa para buscar para 2024. E nesse momento, o Tite tem um nome em mãos para dar o aval, dar o ok. Eu falei sobre isso logo mais cedo. E possamos dizer assim que o Tite ainda está um pouco meio em dúvida. Por quê? Em relação ao zagueiro Bruno Mendes, o Flamengo deixou claro: vou buscar 2 jogadores para a posição. O Tite quer 2 jogadores para a posição. Um é de Léo Ortiz, que eu vou falar daqui a pouco sobre a situação envolvendo o Vasco. O Vasco tentou a contratação aí, mas o Flamengo deu um chapelaço aí no Vasco. Então a situação envolvendo o Bruno Mendes é o seguinte: o jogador mais uma vez foi oferecido ao Flamengo e o Marcos Braz levou o nome do jogador até o técnico Tite. O Tite vai analisar. O Tite está aí para dar o aval à diretoria do Flamengo, mas o Tite está meio duvidoso em relação a essa contratação. Eu vou falar sincero para vocês, eu não vejo realmente também de fato uma nossa contratação que chegaria aí, né, de fato aí, que seria uma grande contratação. Eu não vejo, no meu ponto de vista, não vejo. Essa é a minha opinião. Agora vamos ver o que o Tite vai decidir sobre o nome de Bruno Mendes. Agora, em relação a Léo Ortiz e Nicolás Dela Cruz, de fato, esses 2 atletas são jogadores que têm nomes já vinculados ao mais querido Brasil. Inclusive o futuro de Nicolás Dela Cruz é o foco de Flamengo e River Plate nesse momento. E para o clube argentino está cada vez mais difícil de manter o meio-campista uruguaio para a próxima temporada. Isso porque a equipe de Buenos Aires já admite a saída do jogador nos bastidores, meus amigos. Flamengo aí insistindo nessa contratação. Lembrando que, conforme as informações publicadas pelo Coluna do Flamengo, a maior parte dos dirigentes argentinos entende que a saída de Dela Cruz é iminente. O futuro, inclusive, tem tudo para ser, de fato, o clube de regatas do Flamengo. O clube que convenceu o atleta e pretende atender ao pedido do River Plate pelo pagamento à vista de 16 milhões de dólares, 79 milhões de reais na cotação atual. Além disso, a diretoria do clube argentino entende que o tempo ideal para uma venda à Europa era no meio do ano de 2023, mas clubes como Napoli da Itália e Lazio, também da Itália, não passaram da sondagem, apenas sondaram a situação de Nicolás Dela Cruz, e agora o Nicolás Dela Cruz está muito próximo de se tornar reforço do nosso Megão queridão. Nicolás Dela Cruz e Léo Ortiz estão basicamente já de malas prontas para arrumar para o Rio de Janeiro, para a cidade maravilhosa, e defender as cores do nosso Flamengo. Essa é a informação que temos. Dirigente do River Plate já admite saída do jogador. Agora, se falando sobre Léo Ortiz, né, o Flamengo já definiu o salário de Léo Ortiz, salário de Nicolás Dela Cruz, mas por outro lado, se tratando sobre Léo Ortiz, o Flamengo deu um belo chapéu no Vasco. Belo chapéu no Vasco da Gama em relação à chegada de Léo Ortiz no mais querido do Brasil. Isso porque o defensor foi um pedido de técnico Tite, que gosta das suas características e entende que ele chega para ser um dos pilares na zaga rubro-negra. Mas nos últimos dias chegou a informação nos bastidores do Flamengo que o Vasco da Gama, meus amigos, Vasco da Gama de Ramon Menezes, poderia entrar na briga, na disputa por Léo Ortiz. Os executivos da 777, donos do Vasco, vão investir pesado na próxima janela de transferências para entregar um elenco mais qualificado nas mãos do técnico Ramon Dias para tentar competir com o Flamengo. Apesar do poderio financeiro pesado, 200 milhões para contratar, o Vasco não irá conseguir atravessar a negociação do rival pelo zagueiro Léo Ortiz. Inclusive, já existe
um acerto salarial do jogador com a direção do Flamengo, e o Vasco da Gama fica aí chupando Deus. Vocês acham mesmo, né, que realmente aí o Flamengo ia perder o Léo Ortiz pro Vasco? Eu acho muito difícil isso acontecer, né, gente? Muito difícil mesmo isso acontecer. E Léo Ortiz está cada vez mais próximo do Flamengo, De La Cruz, e agora o técnico Tite tem aí em mãos, né, uma decisão que tem que ser tomada em relação ao zagueiro Bruno Mendes, do Corinthians, que não continua na equipe paulista. Situação de Gabigol, situação de outros reforços que devem chegar para reforçar outras posições. Inclusive o técnico Tite, na última reunião, pediu ao Flamengo a contratação de mais um ponta direita. A gente vai estar sempre focado nessa situação, e é claro que eu vou deixar você sempre muito bem atualizado. Eu acredito que de fato nos próximos dias teremos novidades, e o Flamengo estará aí de fato anunciando, né, seus novos reforços para 2024. E eu estou muito confiante nessa chegada de Léo Ortiz e Nicolás De La Cruz. Vamos seguir firme com tudo, e a qualquer momento eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras.